Pessoal, houve um pequeno corte no vídeo aí, parou de gravar sozinho aí, então vou retomar do ponto que caiu. Eu estava falando no vídeo anterior, basicamente, sobre estava tentando sumarizar as controvérsias a respeito do pensamento marxiano na virada do século XIX para o século XX. Então, basicamente, estava começando a comentar que havia quatro pontos de vista. O primeiro ponto de vista é o ponto de vista ortodoxo, cujo representante do Partido Social Democrata Alemão, que tinha essa visão, era o Kautsky, né? A crença que o capitalismo ia cair de qualquer jeito, graças à luta revolucionária dos trabalhadores. A segunda visão que destoava dessa primeira, sumarizando essa briga aí, era a visão revisionista de Edward Bernstein. Tá? Ele rejeitava a ideia que o capitalismo ruiria por causa da luta de classes. Ele entendia, ao contrário, que o capitalismo cairia de maneira lenta e gradual a partir da inserção das ideias socialistas no interior da sociedade capitalista. De alguma maneira, se você for pensar o que acontece na nossa sociedade, o nosso capitalismo hoje ele não é o capitalismo da época de Marx. E muito dessa mudança deve-se à inserção de muitas dessas ideias socialistas na sociedade capitalista. Se isso vai mudar o capitalismo... Bom, isso eu imagino que já mudou o capitalismo, mas se vai levar ao seu fim, só o tempo vai dizer. Tá? Eu particularmente, eu não tenho essa visão relacionada ao fim do capitalismo por causa das ideias socialistas. A terceira visão, basicamente a visão dos austro-húngaros, aquele pessoal intelectual, pensamento mais elaborado, que queria defender o pensamento marxista de críticas mais filosóficas, enfim. E por último, a quarta vertente do marxismo, nessa passagem do século XIX, já no século XX, na verdade já final da segunda década do século XX, tem a ver com o leninismo. Com Lenin, eu vou estar falando sobre ele daqui a pouco. Tá? Outros personagens que estavam presentes nessa cena intelectual já no final do século XIX, começo do século XX, o primeiro dele foi Tones, um importante sociólogo alemão. Ele foi um dos primeiros caras que percebeu a importância do pensamento marxista para a sociologia. Lembra que eu falei para vocês que, para os marxistas, o marxismo é a própria teoria sociológica? Pois o Tones era um sociólogo que trouxe Marx à discussão no primeiro Congresso de Sociologia, realizado em 1894. Tá? A partir de 1890, nessa década aí, algumas universidades europeias começaram a ler os textos de Marx. Então, Karl Grünberg em Viena, Antônio Labriola em Roma, o próprio Durkheim na França, ele leu um texto de Labriola a respeito da teoria marxista. Enfim, na primeira década do século XX, o marxismo ele começa a surgir como teoria social em diversas ciências, como economia, mesmo antropologia, história, direito, né? E, claro, na sociologia, onde ele impactou de maneira muito forte, principalmente nos países de língua alemã. Então, quando a gente pensa em autores como Koch, Simmel, Lukács, Tones, mais para frente Mannheim, Weber, tá? Mais adiante, Escola de Frankfurt, são pensadores que dominavam a língua alemã, que foram extremamente influenciados pelo marxismo em suas obras, mesmo que tivesse algum pensamento em oposição ao Marx. Então, por exemplo, se a gente for pegar Weber como exemplo, a Ética Protestante e outros escritos de Marx buscavam apresentar os limites da teoria de Marx, né? Basicamente sua visão materialista da história. Eu costumo dizer, né, que muito do que o Weber escreveu é uma resposta ao marxismo. Tá? Eu digo até mais, eu costumo falar que não haveria Weber se não existisse Marx, porque parte significativa, a parte importante da teoria de Weber está relacionada à sua crítica ao materialismo histórico e às teorias de Marx de forma geral. Tá? Mas, de novo, ele era alguém que dialogava com Marx, ainda que Marx estivesse morto, mas teria sido fantástico um diálogo entre esses dois personagens da sociologia aí. Tá? Vou falar um pouquinho agora aí sobre o que alguns autores chamam de hegemonia bolchevique, tá? Que está relacionado à Revolução
russa de 1917, o advento de Lenin, a chegada de Lenin ao poder da Rússia, tá? Com a primeira revolução, com a Revolução Russa em 1917. Tá? Então, é o que os autores chamam de interpretação leninista do marxista. Então, quais são as bases do pensamento de Lenin, que afetaram muito o marxismo, pelo menos na primeira metade do século XX? Tá? Então, a primeira coisa, Lenin era ortodoxo, no sentido de ele era visão, ele negava e se opunha a qualquer forma de revisão ou reformas do marxismo que era discutido na Europa Ocidental. A grande contribuição de Lenin ao marxismo é a introdução da ideia de partido na difusão do movimento. Se a gente pegar na raiz da teoria marxista, vai ver que a revolução ela viria da classe trabalhadora, do proletariado. Porém, na visão de Lenin, os trabalhadores, a classe trabalhadora, eles se mostravam incapazes de produzir uma revolução, porque eles estavam centrados em coisas econômicas, coisas da sobrevivência da vida deles, tipo de uma ação sindical. Tá? E o Lenin reconhecia que, apesar da situação frágil do capitalismo, tá? E que, em tese, poderia facilitar a sua superação, mesmo assim, o capitalismo ele foi capaz de produzir uma classe trabalhadora reformista. Daí a importância do que seria a força do partido para mover o que seria uma revolução, posto que as classes trabalhadoras elas estariam amortecidas pelo próprio desenvolvimento do capitalismo. Então hoje a gente sabe que isso é muito verdadeiro, né? Quem trabalha na indústria hoje está feliz da vida, porque tem carteira assinada, tem benefício médico, tem auxílio farmácia, tem um monte de benefícios que a maioria dos trabalhadores não tem. Então, o sonho do trabalhador é ter a oportunidade de trabalhar numa empresa que consiga todos esses benefícios para vocês. Tá? Então, diante dessa situação, que não era, obviamente não era essa situação há 100 anos atrás, mas Lenin entendia que os desdobramentos do capitalismo seriam tais que tirariam a força da classe trabalhadora no sentido de promover uma transformação, uma revolução da sociedade na direção do que seria uma sociedade socialista capitalista. Tá? Então, primeira mudança significativa, introdução da ideia de partido como condutor da mudança. Tá? Segunda coisa, uma coisa que o Lenin traz é a ideia de intelectuais e partido. Tá? Então, primeiro o cara começa a pensar a ideia de que intelectuais seriam importantes por causa dessa ideia de que as classes trabalhadoras estariam mais voltadas à sua sobrevivência e, de alguma maneira, as melhorias que o capitalismo impôs no universo do trabalho, de alguma maneira, saciariam os trabalhadores. Então, importância do partido, importância de intelectuais. Outra contribuição de Lenin interessante é a importância do campesinato, do trabalhador do campo, como parceiro do proletário no projeto de revolução. Tá? Então, tanto é que, obviamente, ele não tinha como fugir disso, porque a Rússia era um estado agrário, e essa revolução aconteceu não no estado proletário, não no estado industrial, como a teoria de Marx previa. Ela aconteceu no estado, e da mesma maneira como aconteceu na China. Então, a revolução socialista, ela nunca aconteceu em países industrializados, ela sempre aconteceu em países agrários, normalmente em países pobres. Tá? Apesar de todas essas mudanças aí, apesar de todas essas modificações dentro do universo marxista, a gente não pode esquecer que o Lenin ele era um ortodoxo, né? Ele queria aplicar a teoria de Marx, sobretudo nessa questão revolucionária e na superação na luta do trabalhador contra o imperialismo. Tá? A coisa muda de figura com a morte do Lenin, a ascensão de Stalin, que passa a pensar uma ideia de um Estado mais burocrático, um sistema mais rígido, em vez de uma revolução que se espalhasse pelo mundo, uma revolução
concentrada em um único país, no caso a União Soviética, e trabalhando com literatura mais ideológica, né, ou seja, mais filosófica que econômica. Isso é verdadeiro, porque quando eu tinha uns 20 anos mais ou menos, eu trabalhava no Porto de Santos e eu entrava em vários navios, fazia parte da minha atividade laboral, entrar nos navios. E eu entrava em navio soviético e era cheio de literatura soviética, isso em inglês bem vagabundo, né, para que as pessoas pegassem, lessem e levassem para casa, né. Então eu lembro, infelizmente, já faz mais de 30 anos eu joguei fora esse material, seria um material interessante para eu estar disponibilizando para vocês. Mas era um reflexo, já nos anos 1980, daquele pensamento stalinista lá de esquecer a economia, porque a história já provou que os países puramente comunistas, socialistas, eles têm muitas dificuldades econômicas, eles não conseguem se desenvolver economicamente, e era a receita que funcionava aí em meados dos anos 1980, volta de 1982 mais ou menos, tá? Há muitos escritos intelectualizados do marxismo nessa época aí, nesse período da hegemonia bolchevique aí, nesse período aí do leninismo, onde que um dos mais importantes é de Lukács, né? Ele tem um livro famoso, História e Conceito de Classe, que trabalham para superar a ideia do marxismo puramente positivista, científico, a ideia do determinismo histórico, etc. e tal, por meio de evidenciar o caráter revolucionário da teoria marxista e, como Gramsci acabou fazendo depois, mostrando o marxismo como uma filosofia da ação humana, uma filosofia da praxis. Tá? Então, isso aí é o que está acontecendo entre 1917 e 1950 e pouco, mais ou menos aí. Tá? Nesse intervalo, surge uma escola importante do marxismo, tá? Um grupo importante, deixa eu ver quantos minutos, um grupo importante dos marxistas aí, que é a chamada Escola de Frankfurt, que era um grupo de pensadores sociais sediados em Frankfurt, que procuraram, de alguma maneira, produzir uma teoria com forte base marxista, porém, como transformar o marxismo no que eles chamam de teoria crítica. O que seria uma teoria crítica? A teoria crítica seria, sobretudo, um método de investigação de fenômenos sociais. Em poucas palavras, dar um exemplo do que seria a teoria crítica, até na escolha dos temas que você fosse investigar, a teoria crítica ela já faz um filtro. Por exemplo, você não, segundo alguém que pratica a teoria crítica, ele jamais poderia elaborar um texto que mostrasse a melhoria das condições do trabalhador nas indústrias do Ocidente, por exemplo. E como eles entendem que a indústria do Ocidente é um fenômeno capitalista, então é o tipo de pesquisa que sequer eles produziriam, porque ele vai contra, porque eles entendem que isso feriria o pensamento ortodoxo do marxismo, que seria aquela do capitalismo. Porém, apesar deles serem marxistas e terem desenvolvido essa ideia de teoria clássica, eles rejeitavam a visão revisionista do PSD alemão, mas também rejeitavam a visão do marxismo soviético. Tá? Eles, sobretudo, né, como eles foram pensar na teoria crítica, eles partiram para estudar questões mais culturais, entender como, de alguma maneira, você podia enxergar alienação, nós vamos estar falando sobre isso daqui a pouco, no universo da arte, no universo da cultura, esse tipo de coisa. Ou seja, a possibilidade de você ver a influência do capital em questões como a cultura, a música, a arte, coisas desse tipo assim, tá? Porém, né, eles rejeitaram e fugiram toda e qualquer questão relacionada a partido político, tá? E além disso, né, e por quê? Por que essa fuga? Primeiro, porque a força da classe trabalhadora na Alemanha, na Europa, nesse período que vai entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, nesse intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial,
ela estava muito, vamos dizer assim, contaminada por ideias fascistas de tudo que é jeito, tá? Então, a política, de alguma maneira, ela acabou estragando, acabou diminuindo a força do trabalhador, posto que ele virou massa de manobra de grandes movimentos políticos. Aí, caberia, portanto, aos intelectuais, né, a Escola de Frankfurt é um movimento muito intelectualizado, superar, né, esse estado de que estava a classe trabalhadora e conduzir a mudança da consciência das massas, libertar a consciência das massas dessa prisão que, de alguma maneira, a política entre guerras acabou produzindo. Né? Então, o fascismo é a visão mais clássica de que a classe trabalhadora foi contaminada pela questão política. Tá? E, de qualquer maneira, né, a força do comunismo soviético enfraqueceu discussões sobre o marxismo, ao mesmo tempo que a ascensão do nazismo bloqueou o desenvolvimento de ideias marxistas dentro da Alemanha. Então, no período entre guerras, o marxismo clássico ele sofre grande abalo. Pelo predomínio das ideias soviéticas, que de certa maneira limitaram o pensamento marxista, a ascensão do nazismo, que bloqueou o desenvolvimento do marxismo entre guerras, a utilização, a cooptação da classe trabalhadora pela política, uma política fascista, e esse era mais ou menos o estado aí do marxismo aí no período entre guerras. Logo após a Segunda Guerra Mundial, de maneira bem lenta, o pessoal vai começando a ver os abusos, os absurdos do comunismo soviético, os massacres em massa, a ideia de tortura. Lentamente essas notícias vão chegando ao Ocidente e nessa situação o marxismo vai buscando alternativas a esses modelos que começavam a gerar um mal-estar no Ocidente. Então, eu chamei essa partezinha aqui de rejuvenescimento do marxismo. Então, basicamente, o pessoal da esquerda inglesa, o pessoal da estudos culturais, onde podemos falar de Ip Thompson e companhia, a New Left Review e os movimentos de esquerda aqui na América Latina. Então, isso mais ou menos até 1989, aí com a queda do Muro de Berlim, depois a queda da União Soviética em 1992, se não estou enganado, aí o marxismo dá uma esfriada e só começa a ser falado novamente com força na mídia, na academia, já a partir da primeira década do nosso século aqui. Então, o marxismo ele passou nesses últimos 100 anos, aí, 100 e poucos anos, desde o finalzinho da vida do Marx até agora, por mais ou menos esses somos e desce. E, de qualquer maneira, o que se produz hoje é algo que deriva de todas essas idas e vindas aí do marxismo. Então, tem um marxismo mais ortodoxo, um marxismo mais suave, que eu até lembro a posição do Bernstein de inserção das ideias socialistas na sociedade capitalista, mas ainda há um grupo que pensa na queda do capitalismo e coisas do tipo assim. Tá? Bom, o que é que nós vamos falar no Marx. Tá? Eu vou finalizar, assim, ainda vai demorar uns bons minutos, mas vou finalizar o dia de hoje a partir de tentar trazer para vocês o que o Marx trata. Tá? Basicamente, o que eu vou tentar mostrar para vocês é que há dois temas que o Marx ele trata durante toda a sua trajetória intelectual, todo o pensamento marxiano. Né? Então, basicamente, a ideia de trabalho e, basicamente, a ideia de alienação. Então, vamos tentar entender o que são esses conceitos. Tá? Eles são importantes para a gente compreender o pensamento de Marx. Tá? Então, basicamente, o Marx é influenciado no começo da carreira dele por dois filósofos alemães, um Hegel e o outro Feuerbach. De Hegel, ele pegou muito tanto a ideia do trabalho quanto a ideia de alienação. Tá?
O conceito de trabalho para Hegel era que, mais ou menos, eu não vou me arriscar a falar muito de Hegel, deixo essa tarefa para os filósofos, mas, grosso modo, o Hegel era um filósofo idealista alemão, então o pensamento dele era mais abstrato, era mais distanciado do mundo material, do mundo das coisas, né? Era mais no pensamento, enfim, mais abstrato. Então, para Hegel, o trabalho era um elemento de autocriação do ser humano. O ser humano se objetivava por meio do trabalho. Eu me tornava o que eu sou por meio do trabalho. Um jeito didático de entender isso, talvez traduzir para o mundo presente, a gente pode ver como as profissões são importantes para cada um de nós. Obviamente o Hegel não falou dessa maneira, é mais para a gente tentar mostrar como a gente se objetiva por meio do trabalho. Então é muito comum você identificar as pessoas, pô, fulano é o padeiro, fulano é o carpinteiro, fulano é o engenheiro, o professor. Então, onde eu sou, o professor, todo mundo me chama de professor. Tá? Então, por meio da profissão, eu me torno algum objeto, pelo qual sou reconhecido pelos demais. Tá? Para o Marx, trabalho era puramente atividade humana, tá? Tanto intelectual quanto material. Eu costumo dizer que quando a gente pensa em atividade humana, você pode pensar que trabalho é um misto de suor, cérebro e músculos. Então, se você está suando para fazer alguma coisa, está despendendo força para fazer alguma coisa, ou está pensando, você está trabalhando. Obviamente, esse pensamento ele tem algumas limitações. Então, por exemplo, eu sempre gosto de pensar no Isaac Newton, quando ele estava debaixo da famosa árvore, quando caiu a maçã na cabeça dele. Então, quando ele pegou aquela maçã, começou a jogar a maçã para cima, e perguntar, pô, será que essa maçã, se eu jogar mais alto, ela vai cair? E se eu jogar mais alto ainda, ela vai cair na minha mão? E se eu jogar até a lua, será que ela vai cair na minha mão? Quando ele estava fazendo isso e desenvolvendo o que seria a sua lei da gravidade, eu não sei se ele estava trabalhando. Ele estava conduzindo uma atividade humana, mas talvez aquilo não pudesse ser visto como trabalho, alguma coisa talvez prazerosa, não sei, enfim. De qualquer maneira, para o pensamento marxiano, trabalho, atividade humana, você sempre pensa em suor, músculo e cérebro. Tá? E, além disso, trabalho para o Marx era fonte de riqueza, fonte da produção material. E por que isso é importante pensar? Porque se ele era o Marx, ele desenvolveu a teoria do materialismo histórico, que nós vamos estar vendo em encontros seguintes aí. Então, se ele queria ser uma oposição ao pensamento idealista alemão, o que é oposição à ideia? Só pode ser a matéria, a vida material, a nossa existência material, que precisa de roupa, de comida, de moradia, enfim. Então, o trabalho é a atividade humana que assegura os meios de vida que nós precisamos, a matéria que nós precisamos. Então, o trabalho é produtor de matéria, produção material e fonte de riqueza. Então, essa é a base da ideia de trabalho para Marx. Tá? Então, vamos pensar um pouquinho a respeito de alienação. Alienação, ele toma emprestado esse conceito de dois pensadores, Hegel e Feuerbach. De Hegel, é difícil explicar, é muito complexo o pensamento hegeliano, eu não sou especialista nisso. Mas para o Hegel, a ideia de alienação, ela está ligada à ideia de separação entre sujeito e objeto. Então, em algum ponto, num passado idealizado na cabeça do filósofo, havia um espírito absoluto, que precedia a matéria, tá? E nessa etapa, espírito, matéria ser uma coisa só. É como se sujeito e objeto fossem únicos. Como entender isso? Então, imagina, assim, Hegel não falaria de um jeito tão simplório quanto isso, mas imagine na sua existência, em algum momento da sua existência, você fez parte de uma família. Então, você era sua mãe, você era uma coisa só. Tá? Com o passar do tempo, vocês eram único, você era um ser único. Com o passar do tempo, vai haver uma separação
um vai para um lugar, outro vai para o outro, etc. e tal, e na medida que o mundo vai nos separando da unidade inicial que nós éramos, nós vamos nos tornando alienados. Então, a partir dessa ideia de alienação seria a separação do sujeito-objeto, quando o sujeito se separa do objeto, haveria alienação a partir das ideias de Hegel. O Marx ele vai usar essa ideia de separação sujeito-objeto daqui a um pouquinho. Como? Por meio da noção de trabalho. Como, para o Marx, trabalho, atividade humana, era a fonte da produção material, e essa produção material é a que permite a existência de nós como seres humanos, a partir do momento que a gente separar o ser da matéria, ou seja, o produtor, o ser humano que fabrica os itens para a sua sobrevivência, dos itens da sua sobrevivência, que era ele que fazia, quando houver essa separação, haveria um estado de alienação. Eu já vou voltar nisso daqui a pouquinho, vai ficar menos difícil de compreender. Tá? Deixa eu ver que horas são. Beleza. A outra fonte do conceito de alienação de Marx vem de Feuerbach. Feuerbach era um filósofo alemão que Marx criticou em as teses contra Feuerbach, mas em outro texto, se eu falei Weber, é Marx. Então, Feuerbach é um dos outros inspiradores de Marx. Tá? Ele foi criticado nas 11 teses contra Feuerbach. Foram 2, 3 páginas que Marx escreveu contra as ideias desse filósofo alemão, mas em algum momento posterior ele fala assim, olha, eu bati no Feuerbach, mas esse cara foi importante. Então ele reconhece a importância do Feuerbach. Hegel ele brigou muito, houve uma separação, mas de Feuerbach, apesar das fortes críticas, ele pelo menos na minha leitura, que havia permanecer um respeito conforme ele mesmo escreveu. Tá? Então, o que o Feuerbach fez? O Feuerbach escreveu um livro onde ele faz uma crítica à moral cristã. Então, o que ele percebeu? Ele percebeu que o ser humano, apesar de ser todo defeituoso, nós temos uma série de atributos. Nós somos generosos, nós somos misericordiosos, nós somos trabalhadores. Enfim, tem um monte de boas características do ser humano. Em geral, a gente não consegue estar com todas essas características ao mesmo tempo. E o Feuerbach, quando ele foi desenvolvendo a teoria dele, ele propôs a ideia de que esse conjunto de atributos que são puramente humanos, o ser humano atribuiu essas qualidades a um ser supramundano. Tá? Então, para o Feuerbach, essa ideia da existência de uma divindade cheia de atributos de qualidade, na verdade, são atributos humanos que o ser humano endereçou, atribuiu como se fosse dessa divindade. Então, na teoria do Feuerbach, quando o ser humano descobrir que aqueles atributos que ele fala que são divinos, vamos dizer assim, são na verdade humanos, e são dos seres humanos, o ser humano não precisaria mais da religião e podia cuidar das pessoas. Então, essa é a visão de Feuerbach. Atributos, qualidades humanas foram atribuídas a um ser divino. Quando os seres humanos descobrirem que essas qualidades são humanas e não divinas, não precisará mais da religião, a religião não se fará mais necessária, afinal de contas, esses atributos são humanos, e a partir disso nós vamos poder concentrar o foco nas pessoas e cuidar das pessoas e produzir uma sociedade melhor. Para o Marx, nós vamos ver daqui a pouquinho que, na verdade, é o contrário desse pensamento. Então, a alienação para o Marx surge dessa fusão das ideias, um pouquinho do Hegel, um pouquinho do Feuerbach. Enquanto Feuerbach falava, olha pessoal, quando o ser humano descobrir isso, não vai mais precisar da religião e vai para cuidar das pessoas. O Marx falava, não, ao contrário, cuida das pessoas, você não vai mais precisar da religião. Cuida das condições de vida material das pessoas, que você não vai cuidar da religião.
Essa é a crítica que ele faz ao Feuerbach. A impressão, Marx entende que o Feuerbach inverteu as coisas. Tá? Em vez de cuidar da vida material para a religião nos fazer necessária, esquece da religião para poder cuidar das coisas materiais, como pensava Feuerbach. Marx é o contrário. Cuida das pessoas, cuida das coisas materiais, você não necessitará da religião. Tá? De Hegel vem a questão da unidade. Então, lembra aquela ideia, a ideia de Hegel? Nós temos o sujeito e o objeto. Quando separa o sujeito e o objeto, nós temos... Com licença. Quando nós temos sujeito e objeto separados, nós temos alienação. Então ele foi buscar, misturando as ideias de Hegel relacionadas ao trabalho, a própria concepção de Marx a respeito do trabalho, as concepções de alienação de Feuerbach e de Hegel, Marx construiu a sua ideia de alienação. Então, alienação para Marx é quando o sujeito se tornaria um objeto, quando o ser humano se torna um objeto. E ele sintetizou esse pensamento a partir de 4 afirmações presentes nos manuscritos econômicos filosóficos de 1844. Primeira coisa, o ser humano ele se encontra alienado quando ele está separado do objeto da produção. O que significa isso? Eu, trabalhador, se eu estou separado do produto que eu faço com as forças com a minha força de trabalho, significa que eu estou alienado. Opa, eu faço as coisas no interior das empresas, no interior das fábricas, mas aquele produto não é meu, aquele produto é de alguém. Tá? Então, primeira fonte de alienação para Marx, quando você está separado do objeto que você produz. Segunda coisa, você está alienado quando você está separado do ato de produzir. Por quê? Porque hoje, na sociedade capitalista, essa é a crítica de Marx, você está separado dos meios de produção. As máquinas não são suas, as ferramentas não são suas. Então, como o trabalho é o que constitui o ser humano, como você está separado daquilo que é parte do trabalho, que é a ferramenta, você também está alienado. Ora, se você está alienado das ferramentas do trabalho e do objeto do trabalho, você está alienado do ser, porque você está vivendo um trabalho alienado. E como é um trabalho o que constitui o ser humano, se você está alienado do trabalho, você está alienado de si mesmo. Afinal, nós somos humanos que nós trabalhamos. Essa é a teoria marxiana. E como você está alienado de si mesmo, você também está alienado de outras pessoas. Então, você está alienado socialmente, porque as relações do seu trabalho não é com quem consome as mercadorias que você produz. Então, a alienação para Marx, ela casa com a ideia de trabalho e ela está presente nessas 4 afirmações. A alienação ocorre quando há a separação do trabalhador do objeto que ele produz, do trabalhador dos meios de produção, ou seja, a ferramental necessária para ele produzir o material da existência humana. Como ele está separado disso, ele está separado do trabalho, ele está alienado de si mesmo e, portanto, ele está alienado de outras pessoas. Tá? Finalizando a ideia de alienação, essa palavra alienação, quando o Marx escreveu os textos, e quando foi traduzido para outras línguas, ela pode ser traduzida a partir de 2 palavras. Tá? Uma palavra do alemão, uma palavra seria a palavra Entalserung, que significa alienação, e Entfremdung, que significa estranhamento. Então, o que significa isso? Então, quando a gente pensa em alienação em Marx, nós pensamos em 2 coisas. Em alienação, propriamente dito, e nessa ideia de estranhamento. O que é alienação? Alienação é tudo que é externo. Vem a ideia de exterioridade. Ou seja, isso a gente não consegue impedir. Porque como o ser humano é um ser social, ele está continuamente circundado por eventos, acontecimentos e relações que acabam afetando sua existência. Então a gente não consegue, então, obviamente nós somos um ser social, é impossível eliminar essa exterioridade. Então, a alienação faz parte da nossa existência. Tá? Mas lembrem que, se a gente voltar lá no Feuerbach,
A ideia básica de alienação do Feuerbach é você entender que você está alienado quando você é controlado por alguma coisa que você criou. Então, por exemplo, no caso, como a crítica de Feuerbach era para a religião, então, para o Feuerbach, o ser humano criou a religião e a religião passou a controlar o ser humano, ou seja, nós somos alienados porque nós criamos alguma coisa e alguma coisa passa a nos controlar. Vamos falar assim, tornando mais contemporânea essa discussão, nós podemos entender que a tecnologia, ela nos aliena, porque nós criamos a tecnologia e a tecnologia passa a conduzir nossas existências. Tá? Então, quando você pensa em alienação, pensa sobretudo na ideia de você ser controlado por uma coisa que você construiu. Tá? Ainda assim, não se esqueça que, além disso, alienação é exterioridade, algo que vem de fora para você, a gente não consegue superar essa exterioridade, mas é sobretudo estranhamento. Tá? Essa segunda palavra, o Entfremdung. O Entfremdung quer dizer estranhamento, que é a incapacidade de cada um de nós controlar nossas condições de existência. Ou seja, eu não consigo dar conta sozinho da minha vida material, porque eu não tenho mais os meios de produção, tá? Eu não tenho mais as matérias-primas, tá? Eu não sei para quem vai o produto não fica comigo, eu deixo de ser eu mesmo. Então, o trabalho ele é estranhado, segundo Marx, na sociedade capitalista, porque o trabalhador, o sujeito, é separado do objeto. Os meios de produção, o trabalho resultante os produtos resultantes do seu trabalho, e, portanto, ele acaba se separando do que ele deixa de ser, e, portanto, separado das outras pessoas. Tá bom? Então, basicamente, essa é a ideia de alienação para Marx. Alienação, propriamente dito, que é a ideia de exterioridade, você sofrer, pelo fato de você ser um ser social, você acaba sofrendo influências que vêm de fora, e estranhamento é quando você não tem controle das condições de vida material, quando você está separado dos itens capazes de produzir suas condições de existência. Tá? Bom, basicamente essa é a ideia de alienação em Marx. No próximo encontro, eu vou começar a falar um pouco das obras de Marx, a começar pelos manuscritos de 1844, falar rapidamente, eu basicamente já falar sobre alienação, já falei, vou continuar no nosso próximo encontro, mas só para a gente brincar um pouquinho, olha que interessante, a divisão de trabalho sob o capitalismo, para o Marx, produz alienação. Para o Durkheim, o que era? O Durkheim não, o Durkheim produz solidariedade. Tá? E para o Weber, nós vamos ver na aula futura isso, nenhuma coisa nem outra, é puramente fruto da racionalização humana. Então, voltando ao que eu falei logo no começo da aula, os autores eles devem ser usados como ferramentas para que eu possa produzir novas teorias ou para que eu possa ter uma compreensão melhor da sociedade. Então, e quem vai dizer o que você vai usar é a própria realidade que vai dizer a teoria que você deve se utilizar. Tá? O problema, como nós veremos depois, é que as ciências humanas elas têm um caráter fortemente interpretativo, o que permite que vocês olhem por diferentes pontos de vista a mesma realidade. Mas isso aí nós vamos estar conversando em outras oportunidades. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima, fiquem com saúde.